Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Eu espero que com muita saúde, praticando atividade física, se alimentando corretamente, dormindo bem, para nossa saúde estar em dia, para evitarmos algumas doenças e, se acontecer de pegarmos, os sintomas não serem tão graves assim, porque a gente está preparado para receber aquela doença com a nossa imunidade em dia, com o nosso organismo fortalecido. A aula de ciências de hoje é a aula de número 29. E na tela, olha essa imagem. Olha que legal, não é bom? Dançar um pouquinho, se divertir. A dança nada mais é que uma atividade física muito prazerosa. Às vezes, ir para a academia dá aquela preguiça, fazer uma caminhada, né, vai enrolando. Não se deve. O importante é fazer alguma coisa. Mas a dança é prazerosa. Às vezes até em casa sozinho, na época de isolamento, às vezes não dá para sair, faz parte do grupo de risco, liga a música, vai limpar a casa, coloca uma música lá, dança um pouquinho e é bem saudável. Hoje nós teremos a participação de uma professora convidada, muito parceira, que é só convidar e ela topa. Então, no meio da aula, eu vou apresentar novamente a professora que vai participar e enriquecer essa aula de ciências. Na aula de hoje, olhe a imagem, essa frase é do Paulo Freire, o pedagogo Paulo Freire. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Essa frase é de um cartaz lá da Escola Municipal Professora América da Costa Saboia. A diretora da escola é a Simone, a vice-diretora é a Tânia e as professoras são a Angélica e a Zilda. Elas fizeram, naquela entrega das atividades semanais, junto com o Dia das Crianças, elas estimularam a criança que há nos estudantes adultos da EJA, da Escola América Saboia. Então elas fizeram um painel. Se vocês olharem bem, tem fotos ali naquele painel ao redor daquela frase. São fotos dos momentos durante o ano passado, de atividades realizadas com os estudantes. E eles foram lá, se observaram, localizaram a sua foto, se emocionaram e receberam alguns presentes também, simbolizando o Dia das Crianças. Vamos ver algumas imagens? Olha, a primeira imagem é a diretora Simone ao lado da professora Zilda. Depois tem a professora Angélica, aí tem a estudante Araide, o Bento e a professora Zilda. Na próxima imagem nós temos então a estudante Lourdes, no meio a professora Zilda e a Maria do seu lado direito. Na outra foto, a Zilda, a professora Zilda está em todas, E o Nelson também, estudante da EJA. Brincadeira, viu, Zilda? Pode participar. Também tem na outra foto a professora Zilda com a estudante Araci e com a estudante Vera. Todas elas foram na escola e receberam um mimo. Elas receberam uma boneca de pano. E os meninos receberam um catavento. Foi emocionante, segundo o relato da professora Zilda, porque muitas delas relataram que nunca tinham ganhado uma boneca. Quando eram crianças, elas brincavam com espiga de milho. Então, foi emocionante, elas falaram que iam colocar na casa, enfeitar junto com outras bonecas que elas já haviam comprado quando adultas. Então, foi uma atividade bem especial para elas, motivando então a criança que existe dentro de cada estudante da Educação de Jovens e Adultos. Na próxima foto, então, nós temos o Anderson, ali que é também da EJA, e ali na foto os estudantes estão localizando a sua foto no painel junto à frase. Aí algumas imagens do que eles receberam, Então uns presentinhos simbolizando o Dia das Crianças para os adultos e alguns cartões também. Então uma atividade muito válida, muito especial. Obrigado então por ter compartilhado com a gente, Escola Municipal Professora América da Costa Saboia. Na aula anterior, nós continuamos a estudar o sistema cardiovascular. O sistema antigamente chamado de circulatório. Cardio, coração, vascular,
vasos sanguíneos. Então o coração bombeia o quê? O sangue para todo o corpo, levando oxigênio que vem lá da respiração e os nutrientes que vêm da nossa alimentação. Então são sistemas que são ligados, sistemas de nutrição, o cardiovascular, o respiratório e o digestório. Nós tínhamos então o coração, falamos um pouquinho sobre ele, as funções do coração, falamos sobre os vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares e o sangue, que possui o plasma, que é aquela parte líquida, e no plasma temos os glóbulos vermelhos, que no exame de sangue está como hemácia. Também a função dos glóbulos vermelhos ou hemácias, que são as trocas gasosas. Quando as hemácias lá no sangue passam pelos pulmões, lá nos alvéolos, deixam o gás carbônico e recebem o oxigênio para levar para todo o corpo para nos dar energia. Então, oxigênio e nutriente, o resultado é a nossa energia vital. É por isso que nós conseguimos sobreviver. Também os glóbulos brancos lá no sangue, chamados de leucócitos. Os glóbulos brancos são o nosso exército, são as células de defesa. Então eles estão lá preparados quando um organismo, um vírus, bactéria, um verme, ou então um arranhão que você faça, ele já se previne. Os glóbulos brancos vão lá e já começam a combater então aquele agente infeccioso. Então os glóbulos brancos, nossas células de defesa. E as plaquetas, também muito importantes, porque elas são responsáveis pela coagulação. Vocês lembram o que é coagulação? Elas formam como se fosse uma rede ao redor daqueles ferimentos, um arranhão, um corte, que você corta o dedo, corta a perna, as plaquetas se dirigem para lá e evitam aqui o fluxo sanguíneo, evitam a hemorragia. Então as plaquetas, né, impedem que você tenha um sangramento muito prolongado. É claro que dependendo do ferimento, as plaquetas não conseguem, né, segurar esse sangue, mas elas estão ali fazendo essa função muito importante para o nosso organismo. Na aula anterior, nós fizemos a leitura, a gente está falando de coração, emoção, a gente leu esse texto do livro Contos de Fadas, né, Escrevências em Contos de Fadas, escrito pelos estudantes da EJA. Então é um livro, todo ele escrito por estudantes da EJA e a ilustração por crianças que estudam na mesma escola dos adultos. Então, geralmente, a professora ou o professor que é regente da EJA, durante o dia, ela trabalha com o ensino regular, com os estudantes de 1º ao 5º ano. Então, elas levaram os textos dos adultos e as crianças ilustraram, lendo, eles leram aquelas histórias várias vezes e ilustraram. Esse aí é o texto da Geralda e quem ilustrou foi o estudante Rafael, também da escola Anita Gettner. Nesse texto, a Geralda, a autora e título do texto, ela tinha um sonho. O sonho dela era ler e escrever. Então, ela nos contou também um pouco da sua história. E é baseado no texto da Geralda, que tinha uma lição de casa, que era a questão número 3. Conte um dos seus sonhos e um pouco da sua história. Então, fica aqui. Se vocês quiserem escrever, encaminha para mim que eu vou ler a história de vocês no final da nossa aula de ciências. Então, quem quiser tem o dom de escrever, quer contar um pouquinho, a gente vai ler aqui e é um momento bem legal. Voltando então à nossa aula, olhem esses dados. Como que é o título? As 10 principais causas de morte no Brasil. A fonte são dados preliminares de mortalidade do DataSUS, então do Ministério da Saúde. Olhem a principal causa de morte no Brasil. Doenças do aparelho circulatório. Circulatório é o aparelho ou sistema cardiovascular. Quantas mortes? 356.178 em um ano. Em segundo vem os tumores, depois doenças do aparelho respiratório. A quarta, causas externas de morbidade e mortalidade.
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, e por aí vai, então, as 10 principais causas de mortes no Brasil. Por que eu trouxe esses dados aí? Porque estamos falando justamente sobre isso. Olha só, o número 1, doenças do aparelho circulatório ou cardiovascular. Mas e se você se pergunta, que doenças são essas? Quais são as principais doenças que afetam esse sistema cardiovascular ou circulatório e que podem ser fatais, causando esse grande número de mortes no Brasil e no mundo? Esses dados são dados do Brasil, mas acontecem no mundo todo. Vamos olhar quais são essas doenças e vou mostrar a partir de algumas imagens. São 4 as principais doenças fatais do sistema cardiovascular. A primeira é representada por essa imagem aí. Olha só, então, o que você consegue perceber por essa imagem? Será que é uma coisa ruim? É um incômodo? É uma dor? Essa imagem, quando você vê, você já imagina o quê? Um infarto. É o infarto agudo do miocárdio. Miocárdio, lembra de cardio? Cardiovascular. Cardio é coração. E mio vem de músculo. Então, é um infarto do músculo do coração. Popularmente, o infarto é chamado de ataque cardíaco. E como é que acontece um ataque cardíaco? Então, é a falta de oxigênio e sangue no coração. E o que acontece? Como é que acontece essa falta de oxigênio e sangue no coração? Pela obstrução, que é um entupimento da artéria coronária que fica no coração. E aí, como falta sangue e oxigênio, acontece então esse ataque cardíaco, causando o quê? Dor, falta de ar, fadiga, suor. E a pessoa que tem esse ataque cardíaco, ela tem que ser socorrida rapidamente. Cada minuto que ela demora para ser reanimada, o risco de morte é maior. Então, ataque cardíaco é uma das principais causas de morte no Brasil, que é o infarto agudo do miocárdio. Olha a segunda imagem. Dá para ver? Olhem só, ali seria um vaso sanguíneo. O que serão aquelas bolinhas vermelhas ali no meio? O que será? Já estudamos na aula anterior e eu já mostrei nessa aula. São os glóbulos vermelhos. Então, simbolizando que eles estão dentro de uma artéria. Reparem que ao redor dessas bolinhas tem uma camada amarela ali. O que será essa camada que fica na artéria? É uma camada de gordura. Será que você em casa falou gordura? Então, junta gordura, acumula gordura na parede das artérias e olha o que acontece. Impede o fluxo sanguíneo. Essa doença é a doença vascular periférica, que é a aterosclerose. Olha que nome complicado. Vamos tentar explicar um pouquinho? Doença vascular. Se é vascular, é nos vasos. Periférico, não vem de periferia, ao redor. Então, são regiões periféricas do nosso corpo, que pode ocorrer principalmente nas pernas, por exemplo. Então, acumula gordura nas artérias, por exemplo, nas pernas, e impede, então, que o sangue circule. Então, a pessoa tem dificuldade para andar, tem dor. Então, essa é a aterosclerose. Então, é o acúmulo de gordura nas artérias periféricas. E o tratamento seria, então, evitar, primeiro cuidar dos sintomas e evitar que acumule mais gordura nessa artéria. Por quê? Porque a aterosclerose pode causar um AVC, que eu vou falar daqui a pouco, que é o AVC, ou então o infarto que acabamos de falar. Então, a doença vascular periférica, que também é uma doença fatal. A terceira, olha onde acontece. Que região é essa? É a região do cérebro. E tem a ver com o sistema cardiovascular? Tem tudo a ver. Lembra que eu falei que o sangue circula por todo o corpo e o cérebro tem que receber muito oxigênio? Então, acontece no cérebro. É o chamado AVC. A AVC é uma sigla de acidente
vascular cerebral. Então, vascular, vasos, que acontece no cérebro. Popularmente, a gente agora está começando mais a chamar de AVC, mas antigamente era chamada de derrame. Então, AVC é o derrame. Então, ele acontece quando ocorre o acúmulo de gordura nas artérias do cérebro, que pode acontecer de causar uma obstrução numa artéria dentro do cérebro. E aí que vem a questão daquela paralisação, que dependendo porque assim, tem alguns derrames que são, né, com não tão graves, e outros que podem deixar sequelas ou até causar a morte. Alguns causam paralisia de algum lado do corpo, da boca, do braço, da perna, algumas sequelas na fala, né, que aí tem que fazer um tratamento. Então, o derrame seria então acúmulo de gordura e obstrução das artérias da região cerebral. E todas elas, então, têm que fazer o tratamento e até a prevenção do acidente vascular cerebral. E a última doença é essa daqui. Lembra bastante o infarto, mas é a morte súbita. Quem já assistiu alguns programas, alguns jogos de futebol, basquete, às vezes o atleta ele tem um acidente e morre, né, no campo de morte súbita. Então o que seria? É aquele infarto que não deu tempo de você atender. Ele é muito rápido e a pessoa morre antes dela ser atendida. Apesar de ser repentino, a morte súbita ela tem prevenção. Então ela tem a ver com a genética da família e tem a ver com as propriedades ali do coração. Então é interessante, se você tem algum caso na família de pessoas que tiveram AVC, infarto, morte súbita, procurar então um cardiologista, fazer exames e prevenção, tomar até algum medicamento que possam evitar então um infarto, por exemplo. Então é sempre interessante fazer então exames de prevenção, ok? Falando sobre essas doenças e tudo mais, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Nós vamos fazer uma atividade. E essa atividade, ela tem a ver com esse exercício. O nome é Como Cuidar Bem do Coração. Por quê? Porque a gente aprendeu agora um pouquinho sobre algumas doenças, onde elas acontecem. Agora vamos ver como é que a gente pode cuidar do nosso coração e evitar que a gente tenha algumas dessas doenças. Essa atividade ela vai ser feita no caderno. Então peguem o caderno e escrevam ciências e a data de hoje. Então a pergunta número 1 é: como cuidar bem do coração, que é o título da atividade. Então copie no caderno essa frase. Ok? Escrever o enunciado. Agora a letra A. Olha a letra A. Essa imagem é a mesma imagem lá da primeira tela da aula. E tem a ver com o que eu falei? Então vocês vão pensar, vocês podem escrever uma palavra ou uma frase.
eu logo vou escrever a frase que eu vou sugerir. Não quer dizer que a minha frase seja a correta. Então eu quero que vocês olhem essa imagem e pensem o que essa imagem tem a ver com cuidar bem do coração. Então um tempinho para escrever a palavra ou a frase relacionando essa imagem com o cuidar bem do coração. Ok? Se você prestou atenção no início da aula, eu falei que eu substituí uma prática esportiva pela dança, que é uma atividade física. Então a letra A não precisa apagar e deixar igual a minha, mas seria realizar atividades físicas. A atividade física, ela tem que ser realizada regularmente. Então, é o que a gente fala, o ideal seria todos os dias. Mas se não pode, 5 dias é melhor do que 3. 3 é melhor do que nada. Então se você caminha, faz uma atividade, uma dança, pelo menos 3 vezes por semana, é melhor do que não fazer. Então a atividade física, ela vai o quê? Reduzir o seu colesterol, a pressão alta, reduzir o peso, melhorar a circulação. Então realizar a atividade física, ela tem muito a ver com os cuidados do coração. Depois a professora convidada vai também falar um pouquinho sobre isso. Olha a letra B. Esse está bem fácil. O que a letra B tem a ver com cuidar bem do coração? Então um tempinho para escreverem essa imagem com o cuidado do coração. Eu tenho certeza que a maioria fez certo. Essa imagem tem a ver com dormir bem. E para que a gente dorme? Para recuperar o nosso corpo. E o coração é um órgão que também tem que se recuperar. Então, o ideal é dormir uma quantidade de 6 a 8 horas, dormir bem, sempre no mesmo horário e evitar, hoje em dia, a gente vai para a cama e leva o quê? O aparelho celular. Então, o ideal é evitar levar aparelhos eletrônicos para a cama. Isso faz com que você, às vezes ele toca uma mensagem, acende a luz, isso atrapalha o seu sono. Então, deixar o celular fora do quarto para que a gente possa ter um sono mais tranquilo e contínuo. Mas relacionando ao sistema cardiovascular, um dos piores problemas é a apneia, que é causada, é aquela falta de ar, né? Ela é causada então pelo excesso de peso, o movimento da língua, então ela pode vir a causar então até um AVC. Então a apneia é muito um problema sério e tem a ver então com o sono. Você não tem um sono tranquilo e você acaba acordando cansado. Então quem tem essa apneia, é bom verificar junto ao médico como resolver para evitar futuros problemas mais graves. A terceira imagem é esta daí. Olha o que esse senhor está fazendo. Que aparelho será esse? Olha no braço dele. Então, olhem bem a letra C e escrevam o que tem a ver essa imagem com os cuidados
com o coração. Descobriram? Já fizeram isso? Ele está então aferindo a pressão. Então, cuidar da pressão arterial é muito importante para o coração. A pressão, você tem que cuidar muito bem da sua alimentação, reduzindo principalmente o sal. E quem toma remédio para pressão, tomar sempre na hora correta e não tomar remédio do outro. Tem gente que, porque o remédio para ele faz bem, eu vou tomar também. E isso não pode. O remédio tem que ser sempre prescrito pelo médico. Então, cuidar da pressão arterial, cuidar do colesterol, fazer caminhada é muito importante e é um cuidado muito importante para o coração. A próxima imagem, letra D, é essa daí. Assusta um pouco, né? Isso aí é uma imagem que tem a ver também com cuidados com o coração. O que tem a ver essa imagem com o coração? Adivinharam? Essa imagem tem a ver com o nosso peso. E reduzir o peso, muitas vezes, não é só estético. Muitas vezes é questão de saúde. Então, verificar como é que está o seu colesterol, os seus triglicerídeos, e às vezes a redução do peso vai ajudar no controle, então, desses males. Então, o ideal é você fazer aquela substituição. Lembra que a gente comentou? Substituir aquele refrigerante por um suco natural, sem açúcar. O cafezinho, tomar sem açúcar. Aquele doce industrializado, com bastante sódio, troca por uma fruta, uma laranja, uma maçã. Então, é você substituir aquele alimento que tem muita gordura, muito açúcar, por um alimento menos calórico. E a redução do peso vai te ajudar a cuidar do coração. A penúltima imagem é essa daí. Essa aí é um pouquinho mais difícil. Vamos ver quem acerta? Então um tempinho para vocês relacionar essa imagem com o coração. Essa daí é mais difícil. Olha essa mulher. Essa questão é reduzir o estresse. Já falamos sobre isso. Redução de estresse é um dos pilares da nossa imunidade e tem a ver também com o coração. Aquela raiva, angústia, depressão, tristeza, solidão, ela influencia muito na saúde do coração. E especialistas têm estudado cada vez mais sobre isso.
Então, reduzir o estresse ajuda a combater o mal do coração. A última letra é esta daí. Essa é fácil, hein, gente? Vamos lá, relacione essa imagem com o cuidado do coração. A letra F, então, acertaram? É realizar exames médicos. Então, para a prevenção de doenças cardiovasculares, é sempre interessante ir ao médico, principalmente a um cardiologista, que é o médico que cuida dos problemas do coração. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. E agora, antes da nossa convidada, vamos ler um pequeno texto que vai dar abertura para a atividade que a gente vai fazer junto com ela. O texto é: os riscos do sedentarismo para idosos no isolamento. Sedentarismo é a falta de atividade física, falta de gasto energético. Então, aquele idoso que optou por ficar em casa ou é do grupo de risco, então que ele não fique sedentário em casa. Vamos ler um pequeno texto, então. A complexa busca por tratamentos eficazes não é o único desafio imposto pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Enquanto não se encontra uma terapêutica próxima do ideal, a Organização Mundial de Saúde aconselha pelo isolamento social para conter a infecção. A medida é de suma importância, principalmente para os grupos de risco, dentre eles a população acima dos 65 anos. Porém, as restrições para sair de casa acabam agravando um outro fator de risco para muitas doenças na terceira idade, o sedentarismo. Então, para você que está em casa, em isolamento, é grupo de risco, vamos evitar o sedentarismo. Para isso eu trouxe a nossa professora Emília, que vai... E aí, pessoal, tudo falar bem? Um pouquinho sobre isso. Oi, professor Alex, tudo certo? Tudo bem. Pessoal, mais uma vez aqui com a gente. Exatamente, e hoje para falar sobre isso, sedentarismo e todas essas doenças cardíacas que você acabou de apresentar, né? O infarto do miocárdio. Porque é sério, né? Tem que se cuidar. AVC, tudo isso é muito sério, gente, e normalmente acontece por falta de exercício físico ou por falta de nós nos movermos. Então eu trouxe a pessoa certa. Então, eu acredito que sim. A gente já sabe lá nas aulas de educação física que o exercício físico aumenta a frequência cardíaca, ajuda na respiração e faz com que o nosso corpo fique mais apto às nossas ações cotidianas, à nossa vida que precisamos utilizar durante o dia. Professor Alex, está pronto? Não muito, mas vamos lá, Não né, Emília? Porque eu não sei porque você pega pesado, né? Então, às vezes eu pego, mas só com o professor Felipe, não é mesmo, pessoal? O professor Alex a gente vai pegar devagar. Olha só o que a gente preparou aqui para vocês, professor Alex. A gente pegou uma cadeira, que você já tem aí em casa. Aqui a gente tem uma bola, mas você pode usar uma almofada, não precisa ser uma bola. E a gente também tem isso daqui, que é como se fosse um cordão. Eu não tenho isso aí na minha casa, professora Emília. O que eu posso usar? Você pode usar um bastão, né? Um bastão? Como é que eu arrumo um bastão? Aquele cabo de vassoura especial que a gente sempre usa lá na aula, ele serve. Sim. Eu não tenho cabo de vassoura, não está disponível. O que mais que eu posso usar? Talvez uma faixa de tecido, uma toalha, um lençol, uma toalha, ou ainda também uma corda, se você tiver, tá bom? E eu trouxe aqui também colchonetes.
Mas você aí em casa já sabe que pode fazer sentado no chão, em cima do tapete ou numa placa de EVA, onde tiver. Isso é só também porque o professor Alex, né, a gente invade a aula dele e tem que fazer de um jeito mais bacana. Lá na nossa aula vocês sabem que às vezes a gente senta no chão mesmo. Então, o que a gente vai falar sobre sedentarismo? Que a questão de nos mover, o professor Alex já disse, aí mais ou menos umas 3 vezes por semana já é melhor do que nada, não é verdade? E como é que eu posso fazer isso? De um jeito muito simples, gente. 15 minutinhos, 20 minutinhos de exercício por dia, e não precisa ser assim uma coisa imensa, né? Eu posso fazer uma caminhada. Uma dança. Uma dança. Adorei o exemplo que o professor Alex falou de limpar a casa dançando. Me vi porque é só assim que eu limpo a casa. Pode fazer o quê? Andar de bicicleta. Eu sei que alguns de vocês, o professor Alex já mostrou aqui andando de bicicleta, né? A gente pode fazer o quê? Adotar as escadas, né, gente? Quantos de vocês moram em prédios? Eu moro em prédio e às vezes eu prefiro usar o elevador, mas isso também traz o quê? Um conforto, e esse conforto nos leva ao sedentarismo. O que mais que nos levou ao sedentarismo nessa vida toda? Controle da televisão. Sim. Televisão no quarto. O carro. Nossa, tem tantas coisas da tecnologia que nos levaram a ser mais sedentários. Então, gente, se você levantar para trocar o canal da televisão, já ajudou. Sim. Certo? Então, assim, em vez de você levar aquele copo de água lá na cama ou lá na sala, deixa para ir buscar na cozinha, né? Mas tem que tomar pelo menos 2 litros de água. Sair para passear com o cachorro. Perfeito, sair para passear com o cachorro, dar uma voltinha e ainda, gente, fazer alguns exercícios que a gente já trabalhou na aula de ginástica, mas que a gente vai trazer aqui agora. Só pra gente relembrar e pra gente mostrar pro professor Alex também. Combinado? Vamos lá. Vamos começar do jeito fácil? Sim, vamos lá. Vamos sentar na cadeira, né, gente? É óbvio. Vamos sentar. Senta aí, professor. E vamos começar movendo as nossas pernas, tá? Só sobe aqui. Pezinho de palhaço, que é o pezinho pra dentro. E segura firme. Um exercício isométrico. Só pra gente aqui sentir a nossa perninha. Tá sentindo? Sim. Então, ok. Lembre-se sempre... Amanhã que eu vou saber. E lembra a gente da posição, né? Lembra da postura? Toda vez que a gente faz um exercício, a gente precisa lembrar da nossa coluna e do nosso quadril. Relaxa. Abre lá a perninha. Esses exercícios, gente, vocês têm que fazer assim, pelo menos 3 vezes, tá bom? Aqui a gente vai fazer só uma. Então, por exemplo, eu fiz esse aqui, né? Eu dou aqui, paro 30 segundos e repito mais uma vez. Paro 30 segundos e repito mais uma vez. Todos os exercícios, combinado, professor? Mas a gente só vai mostrar para eles hoje, a partir de hoje... Você vem na próxima aula. Ah, ótimo. Então, mas a partir de hoje, como é que vai ser? Todo dia a gente faz um exercíciozinho assim. Abre lá a perna. E aqui, gente, encaixa mais para trás, professor. E mantém a coluna reta e estica aqui o braço. Para ajudar, a gente vai usar a bola. Pega a bola lá, professor. O professor perdeu a bola, mas não tem problema, gente. Ele já volta, olha lá. É tudo ao vivo. Estica aqui o braço, né? Você pode fazer sem a bola, só mantendo o braço na mesma... aqui. E uma almofada, qualquer coisa assim. E vai descer lá na frente... Desce até onde você conseguir. Não é para fazer assim. É para manter a coluna reta. E segura. Respira fundo, né? Mantém 30 segundos e retorna. Doeu? Não. Tranquilo. Tranquilo. De novo, então. Ah, tem que doer? Não. Não tem que... Isso é importante. Não tem que doer. Certo, gente? Tem que ser confortável. Porque quando a gente começa a fazer o exercício físico, a gente tem aquela velha máxima de que se não doer, não tá fazendo efeito. Tudo mentira, gente. Não tem que doer, combinado? Tem que você fazer, se sentir bem. No dia seguinte você faz de novo, e de novo, e de novo, e aos pouquinhos vai se sentindo cada vez melhor. E aí aumenta. Combinado? Vai lá, pra frente, mantém 30 segundos... E aí, desce mais um pouco.
Mantém 30 segundos e volta no meio, segura mais 30 segundos e lá em cima. Ficou difícil esse, hein? Mas é para complicar mesmo, para a gente trabalhar todos os músculos aqui do nosso corpo. Combinado? Agora, relaxa. O que você faria na sequência? Mais 3 vezes, combinado? Então, deixa a bola aí do lado. E vamos fazer uns exercícios diferentes, professor. Senta aqui, ó, na beiradinha. Você aí em casa, vou pôr aqui de lado para você ver. O professor Alex faz de frente para vocês e eu vou de lado. Aqui, ó. Tá? E sai da cadeira. Segura aqui 30 segundos. E aí vai descer. 1 e sobe. 2, não precisa ir até embaixo, não. O professor Alex tá bom de físico aqui, olha. Vai ver se eu tô certo. Olha lá, tá indo bem. Eu não vou, né, gente? Vocês sabem, né? A hora que chega na bolinha aqui, eu volto pra cima. Por quê? Porque o meu braço é bem fraquinho. Então vai fazer 10 vezes e senta na cadeira de novo pra relaxar. Doeu o braço? O meu doeu, gente. Não vou mentir pra vocês, não. O teu não, né? Não, ainda não. Tá beleza. Então tá bom. Agora, a gente vai pegar a cadeira, professor. Tá? Coloca ela mais à frente. Encosta aqui. Os pezinhos aqui, ó. Tô reto. Ok? Encosto na cadeira aqui. Certo? E vou abrir o braço na lateral. E volta. Abre na lateral e volta. Professora Emília, isso é parecido com alguma coisa que a gente já fez na aula de educação física. Lembram aqui, ó? Ah, eu não tenho cadeira. Põe a mãozinha aqui na parede, encosta o olho lá e volta. Encosta o nariz na parede e volta. Combinado? Tá pra tudo em casa, sem desculpa, né? Sem desculpa. Certo? Vamos lá? A gente faz quanto? 10 vezes. E descansa 30 segundos e faz mais 10 vezes. Combinado? Combinado. Fácil? Vou fazer também em casa. Opa, quero ver se você em casa vai conseguir fazer. Aí a gente vai alongar. Consegue aqui? Ai, professora Emília, não consigo de jeito nenhum. Quer ver que você consegue? Aqui, ó. Não consigo de jeito nenhum. Você tira a cadeira e faz até onde você conseguir. Combinado? Então, olha lá. Encosta lá o pezinho e desce. Ah, eu não consigo alcançar lá. Não tem problema. Alcança. Ah, é para alcançar o pé? Eu só consigo o joelho. Tá ótimo. Mais um pouquinho. E volta. Também vai fazer quantas vezes, professor? 10 vezes. 10 vezes de cada lado. Porque eles já sabem que tem que fazer sempre dos dois lados. Sim. Porque senão a gente fica manco. Certo? E volta. Certo? Combinado? Aí a gente pega aquele bastão pra acabar esse. Ok, vamos Combinado? lá. O que você tá inventando? Pra acabar. Vou tirar aqui. Nem vamos no chão, porque no chão a gente vai deixar pra próxima aula. Combinado? Pega de um jeito aqui confortável. E vai fazer um exercício assim, ó. Pra cima. Pro meio. Pra um lado. Pro outro. No meio. Pra cima. Volta. Pra um lado. Pro outro. Difícil isso? Não. E é gostoso. É bom, não é? Ação boa. Sim. Exatamente. Esses exercícios são funcionais. Eles ajudam com que o nosso corpo fique mais apto para fazer os exercícios diariamente. E aí, juntando com uma caminhada ou com uma bike, dá tudo certo e a gente vai prevenindo a questão não só do sedentarismo, mas também as doenças cardíacas. Tudo certo, professor? Tudo certo. Nos vemos então aonde? Na nossa próxima aula. De educação física e de ciências. Semana que vem. De novo. Ok. E já fica para os estudantes da EJA mandarem vídeos deles fazendo essas atividades aqui. Mas tem que ser essas aqui, quero ver se estão aula de ciências. Ok? Então, muito obrigado, até a próxima semana.